Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades é o nosso giro da semana. Conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 7 e 13 de setembro de 2025. Uma semana que me faltam adjetivos, né? Posso apenas afirmar que foi uma semana bem intensa no mundo de atualidades. Bora lá para o primeiro fato da aula, e ele envolve instabilidade política, casos no Japão, na França e no Nepal. Caso por caso, começo com o Japão. No Japão, o primeiro-ministro renunciou ao cargo. Já pega aí a canetinha vermelha, faz o esquema no caderno. Japão, o que aconteceu no Japão? Renúncia do cargo. Renúncia por quem? Pelo primeiro-ministro. O nome dele, Shigeru Ishiba. Shigeru Ishiba. Estava ali há cerca de um ano no cargo, né? E qual é o contexto japonês? O que leva a essa renúncia? Veja bem, o Japão enfrenta algumas dificuldades econômicas, um aumento no custo de vida, uma insatisfação popular devido a esse aumento no custo de vida. Então isso gera pressão. Outro ponto importante, esse primeiro-ministro, ele perdeu maioria nas casas do parlamento. Tá? O seu partido não tinha uma facilidade para governar. Então ele vinha resistindo a pedidos de renúncia, até que uma derrota em julho, nas eleições para a Câmara Alta, foram aí o ponto quase que final. Chegamos agora em setembro, então, com renúncia no Japão, primeiro-ministro deixa o cargo. Banca pode perguntar, nome do país, aí você falar, Márcio, já sei, Japão, beleza? Japão. Banca pode perguntar, qual é o motivo? Então, podem aparecer dois elementos. A questão da insatisfação popular com o custo de vida, ou então a banca pode inserir a perda de maioria no parlamento, nas duas casas do parlamento japonês. Vamos para o próximo fato? França. Na França, a Assembleia derrubou o premier. Veja, no Japão, renúncia. Na França, a Assembleia derruba. Nós tínhamos na França como premier, primeiro-ministro, o François Bayrou, acho que essa é a pronúncia, não falo francês, tá? E a Assembleia do país aprovou uma moção, tá? Pela sua saída. 364 votos contra 194 votos. Márcio, por quê? Vamos ao contexto. Ele encontrou dificuldade de aprovar a sua política orçamentária, o orçamento francês. Então tem a ver com orçamento, insatisfação em relação à política orçamentária apresentada pelo governo francês. O que chama a atenção nesse caso da França? Dois fatores, na verdade. É o quarto primeiro-ministro que cai aí, ou teremos o quarto primeiro-ministro na França em um período aí de cerca de 2 anos. Então, muita instabilidade. E nessa votação específica, olha o que chama muita atenção. Deputados da ultra-esquerda, foi assim que o jornal utilizou, então de uma esquerda mais radical, deputados de uma esquerda moderada e deputados de uma ultradireita, então você tem ultradireita, ultra-esquerda e esquerda moderada votando pela derrubada do François, do primeiro-ministro francês. Votaram com o governo apenas o centro e uma direita mais moderada. Beleza? Olho nesse fato. E talvez o maior, o mais simbólico dos três fatos, que é o que envolve o Nepal, país situado lá na Ásia.
o primeiro-ministro renunciou. Mas não renunciou na boa, igual no caso do Japão. Renunciou em meio a protestos, protestos violentos. Ah, é, Márcio? Vamos entender a situação. Tudo isso não começa, mas o gatilho para essa onda de protestos foi uma proibição governamental de plataformas de mídia social. O governo foi lá e proibiu essas plataformas, essas redes sociais, alegando que elas eram utilizadas para desestabilizar o governo, para publicar notícias falsas, para desinformar. Essas são as alegações. A população, principalmente a mais jovem, e a imprensa noticiou assim, que era um protesto da geração Z, hein? Geração Z, que nasceu pós-final dos anos 90. A geração Z se mobilizou. E além da questão da rede social, a mídia aponta questionamentos sobre corrupção no governo do Nepal e poucas oportunidades econômicas. De novo, a geração Z, sofrendo com poucas oportunidades econômicas. Esses manifestantes, em determinado ponto, conseguiram invadir o parlamento e atearam fogo ali na sede do Legislativo e na Casa de Ministros. Então, renúncia do primeiro-ministro do Nepal. Aí vem um caso muito curioso. Nós temos uma primeira-ministra interina lá. Vou tentar pronunciar o nome dela. Sushila. Será que eu consigo escrever? Vou tentar escrever aqui, ó. Sushila. Quer dizer, eu estou pronunciando assim, nem sei se a pronúncia está correta, tá? Sushila Karki. Sushila Karki. Essa é a primeira-ministra interina do Nepal. E sabe como foi feita a sua escolha? Ela é uma jurista. Ela foi escolhida por uma plataforma de comunicação, muitos gamers conhecem, chamado Discord. Tá? Então foi uma votação informal ali pelo Discord que escolheu Sushila Karki como primeira-ministra do Nepal. Então, muita instabilidade política no mundo. 3 fatos para você ficar de olho. Acho que o Nepal é mais midiático. Se é mais midiático, possui maior potencial de prova. Beleza, Márcio? Acabou a estabilidade no mundo? Não! Olha outro cenário de instabilidade. Polônia. Polônia é um país europeu, ok? País vizinho da Ucrânia. País que faz parte da OTAN. A OTAN é uma aliança militar formada por 32 países. Já situou aí então Polônia? Polônia, país europeu, integrante da OTAN, país vizinho da Ucrânia. Tá, Márcio, já entendi. Eis que drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia. Já grifa aí. Drones russos invadiram o espaço polonês. Márcio, por que isso? Aí é a análise do Márcio. Há uma guerra entre Rússia, tenho aqui no mapa Rússia, e Ucrânia, certo? Uma guerra entre Rússia, vou até jogar o slide para vocês. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia. A grande frente de ataque, onde a Ucrânia está mais preparada, é aqui no leste, ó, na fronteira com a Rússia, porque é fronteira direta. E também está muito em alerta na fronteira com Belarus, porque Belarus cedeu passagem às forças russas. Então a Ucrânia está atenta aqui. Mas se preocupa menos com a fronteira, com a sua fronteira em relação à Polônia, né? Porque a Polônia não está na treta. Minha análise é de que os russos, então, enviaram drones para que efetuassem um contorno pela Colômbia e surpreendessem a Ucrânia. Só que aí há uma violação de espaço aéreo, há uma violação territorial, e esses drones russos foram aí abatidos. Então, invasão do espaço aéreo polonês por drones russos, drones abatidos. A Polônia ativou um artigo da OTAN, o artigo número 4. Mas o que significa esse artigo número 4? É o seguinte antes, galera. A OTAN é uma aliança militar e há um acordo de defesa mútua. Quando um país é atacado, todos os demais se sentem atacados e vão participar daquele conflito. O artigo 4 não é ainda
algo que leva para um conflito, para uma guerra entre OTAN e Rússia. Mas a Polônia, ao ativar o artigo 4, abre discussões sobre uma ameaça, né, territorial, sobre uma ameaça à sua integridade. Então a OTAN vai discutir formalmente esse caso dos drones russos. Isso leva a uma preocupação, porque OTAN e Rússia são rivais desde a Guerra Fria. A OTAN, inclusive, surge como aliança militar para defender ou para aglutinar ali forças do bloco capitalista, que lutava contra o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Hoje olhamos para a União Soviética e enxergamos a Rússia. Foi justamente a aproximação da Ucrânia com a OTAN que fez com que a Rússia invadisse a Ucrânia, declarasse guerra à Ucrânia aí. Tá? Então há uma grande preocupação de qual será a decisão da OTAN, como a OTAN vai desenrolar esse incidente. Olho no fato. Veio para o Brasil agora a política nacional, notícia rápida, é de conhecimento de todos. Até pensei em não colocar na aula, até porque o Brasil está muito polarizado, os alunos se emocionam, mas é um fato muito grande, não tem como a gente não elencar entre os destaques da semana. STF, Supremo Tribunal Federal, condenou Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, primeiro questionamento possível, né? Qual ex-presidente foi condenado pelo STF? De boa se cair essa questão, né? Jair Bolsonaro. Uma banca chata, detalhista, pode trabalhar com prazos, com penas. Qual a pena aplicada a Jair Bolsonaro? 27 anos e 3 meses de prisão. Esse julgamento está no contexto daquilo que é chamado de trama golpista, tá bom? Outro destaque, pela primeira vez, um ex-presidente da República no Brasil foi condenado por golpe de Estado. Vou elencar aqui os 5 crimes que ele foi acusado, ele foi condenado em todos, tá? Culpado em todos. Vou listar aqui com vocês: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Esse caso, cuidado com pegadinha da banca, não foi avaliado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas sim pela primeira turma. É um caso da primeira turma do STF. O tribunal é dividido ali em 2 turmas. Na primeira turma foram 4 votos a 1 pela condenação de Bolsonaro. Esse foi o placar. Lembro vocês que o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, e a banca pode perguntar: quem é o relator? Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes votou pela condenação. Quem acompanhou Alexandre de Moraes? Outros 3 ministros. Anota aí: Flávio Dino, Carmen Lúcia, única ministra, e Cristiano Zanin. O único voto divergente foi de Luiz Fux. Tranquilos? Sai um pouco de polêmica agora, vamos falar de religião, de sociedade. Carlo Acutis é canonizado no Vaticano e se torna primeiro santo da geração milenial, né? Bom, o Papa Leão XIV, nós temos um novo Papa, não esqueçam disso, hein? Teve uma questão agora, domingo, da VUNESP, Ministério Público de São Paulo, caiu uma questão sobre o Papa. Tá? Então, a gente já esqueceu que teve mudança de Papa, Papa Leão XIV, e ele canonizou Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu no Reino Unido, mas tinha cidadania ali italiana, tá? E quando ocorre a canonização, aquele indivíduo é considerado um santo dentro ali da Igreja Católica. Essa cerimônia aconteceu no Vaticano, banca pode perguntar local, tá? É o primeiro santo da geração millennial. Os millennials são aqueles que nasceram ali entre 1981 e 1996. Eu não gosto desse limite rígido, mas quem nasceu nesse período é um millennial.
E o Márcio é um millennium aí, tá? É uma classificação geracional. Na canonização, a Igreja Católica, né, reconhece que a pessoa viveu de forma santa e está no céu. O seu milagre já havia sido reconhecido em 2020, tá? Inclusive envolve o Brasil, por isso que isso pode cair em prova. Foi reconhecido lá em 2020 um milagre atribuído a Carlo Acutis. Em 2010, uma criança brasileira tocou a relíquia do Carlo Acutis e se curou. Então esse fato foi reconhecido como um milagre e agora nós temos então a canonização de Carlo Acutis. Márcio, como é que eu vou lembrar? Eu acho que a banca pode perguntar o nome, tá? C de Carlos, C de canonização. Mas a pergunta mais provável é sobre uma característica dele. Primeiro santo da geração Millennium. E para fechar a nossa aula, mais um pouquinho de instabilidade. Você viu que eu comecei com renúncia, ataque, condenação, aí coloquei aqui santo no meio para apaziguar, mas encerro a aula com ataque. Israel promove um ataque ao Catar. 2 países ali localizados na região do Oriente Médio. Bom, o governo israelense não atacou o Catar. Se é que vocês me entenderam. Foi o território do Catar, mas não o Catar. Foi um ataque realizado contra chefes do Hamas que estavam em Doha, no Catar. Então Israel foi lá, atacou o Hamas. Mas atacou o Hamas no Catar. O Catar não gostou disso, porque entende que há uma violação de leis internacionais. Pô, você não pode me atacar, meu. Entende? O que chama atenção? Esse ataque rolou um dia depois de um atentado em Jerusalém. Tá? Jerusalém. No atentado em Jerusalém, 6 pessoas morreram. E o Hamas reivindicou a autoria do atentado. O Hamas alega que promoveu tal atentado porque Israel intensifica ações na faixa de Gaza. Por isso o atentado em Jerusalém. Então, entenda que a ação israelense no Catar foi, de certa forma, uma resposta ao atentado em Jerusalém. E para fechar, um outro fato que aconteceu durante a semana. A Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, apoiou a criação de um Estado palestino, mas sem a participação do Hamas. Esse ponto é importante, hein? Foi um texto apresentado por França e Arábia Saudita. Tá? 142 países da ONU votaram a favor, 10 contra, incluindo aí Israel e os Estados Unidos, grande aliado de Israel, e 12 abstenções. Então, a Assembleia Geral da ONU apoia a criação do Estado palestino, mas sem a participação do Hamas. Lembrando que o Hamas é considerado um grupo extremista, terrorista, por parte da comunidade internacional. Galera, agradeço a companhia de vocês. Se você puder e quiser, deixe o seu like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. O Márcio também está lá nas redes sociais com postagens semanais, postagens diárias sobre atualidades. Um grande abraço e bons estudos!